com a nossa saudação de costume, desejando que todos aqui possam usufruir das suas reflexões, naturalmente no formato de uma prece, entendendo e elaborando por si próprio também, mas com auxílio das leituras, da nossa própria fala, ajudando-nos a perceber em que situação em que nos encontramos, o que nos favorece a execução de determinadas atitudes e colocarmos assim como participantes ou coparticipantes na construção do mundo que desejamos seja ele bem melhor. Através da prece, que agora vamos dar seguimento, com a leitura e a reflexão possíveis ao nosso alcance, nós temos o livro Pão Nosso, um título chamado Hoje, que é o capítulo 69, é uma fala de Paulo, numa carta endereçada aos Hebreus, capítulo 3, 13, e que conta, após essa breve leitura, com um texto do nosso querido Emmanuel, para que a gente consiga entender, então, a mensagem que nos é destinada. Diz assim: hoje, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Paulo, Hebreus 3:13. Emmanuel vai discutir essa questão dizendo assim: o conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que para aconselhar os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. E encerra assim: não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor do teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. E aí nós vamos entender assim que Paulo, então, busca na valorização do tempo que se chama hoje, pedindo que exortemos uns aos outros constantemente. Esse ensinamento do apóstolo Paulo pode parecer simples a um primeiro olhar, mas ele traz uma mensagem profunda sobre o valor do presente, sobre o tempo que temos das mãos e que muitas vezes deixamos escapar sem perceber. Paulo nos convida, em verdade, a refletir sobre o tempo que se chama hoje, não referindo ao amanhã, que ainda não chegou, nem tampouco ao ontem, que já ficou para trás,
mas o agora, que é o momento em que realmente podemos agir, aprender e a transformar. Destaque do apóstolo que é hoje que devemos nos encorajar mutuamente ao bem, na fé e a esperança, porque é no presente que a vida acontece e que Deus nos oferece a oportunidade de crescimento. Muitos acreditarão que exortar significa apenas aconselhar com palavras, mas o texto nos alerta. Uma advertência feita só de palavras pode deixar um vazio após a sua passagem. Assim como uma casa não se ergue sem o seu alicerce, também nas edificações de cunho espiritual não construiremos apenas com discurso. Precisaremos de uma base firme, e esta base está nas nossas atitudes, nas ações do cotidiano. Quando Paulo diz exortai-vos uns aos outros, ele nos convida muito mais do que falar. Ele nos chama a testemunhar, a sermos exemplo vivo daquilo que acreditamos. Então se conclui, o verdadeiro conselho não está no tom de voz, mas na força do exemplo. A vida coerente, o cumprimento dos deveres e na sinceridade do bem, que inspiram mais do que 1000 palavras. Cada gesto de bondade, cada ato de paciência, cada demonstração de compreensão é uma exortação silenciosa. É um convite à elevação e ao amor. E recomendo ao final que não nos endurecemos, porque endurecer é fechar o coração, é deixar que o orgulho, o desânimo ou a ilusão nos afaste do bem. E quando o coração se endurece, perdemos a capacidade de sentir, de perdoar e de recomeçar. Por isso Paulo nos lembra, hoje é o tempo da renovação, hoje é o tempo de reconciliar, de corrigir o rumo, de servir e agradecer. O amanhã pode trazer novas oportunidades, mas é o hoje que podemos semear. Hoje é que podemos construir o futuro e reparar o passado, porque hoje é que podemos agir com amor e fé. Em síntese, a mensagem é clara e profunda. Valorizemos o tempo que se chama hoje. Façamos dele um instrumento de transformação no campo do nosso serviço e a expressão viva da nossa fé, porque é no agora e não em outro tempo que Deus nos chama à vida, ao amor e à verdadeira elevação do Espírito. Com essas palavras nós encerramos a prece de hoje, desejando que todos possam ter compreendido minimamente aquilo que aqui se desejou colocar. Valorizemos a nossa ação, o nosso cotidiano, a fim de que não estejamos omissos e nem equivocados a respeito da mensagem que nos chega. Que a paz desse instante permaneça conosco e nos acompanhe aonde quer que estejamos. Sejamos fiéis cumpridores da vontade do Pai. Que assim seja.